Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sábado e a gente vem com um resumo do que foi notícia essa semana. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Pois é, vai aparecer aí na sua tela aí os nossos canais oficiais. A gente tem o nosso e-mail aqui da nossa rede, né? Que é o tvc@gmail.com e o WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato com a gente. O DDD é o 24, o telefone é o 998398384. Participa conosco. Vamos então às notícias deste sábado, dia 9 de dezembro. Ministério Público Federal instaura inquérito contra a Enel e a ANEEL. Comissão da Câmara dos Deputados aprova projeto de lei restringindo a aquisição e porte de armas por agressores de mulheres. Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro lança oficialmente a Operação Verão 2023-2024. E o bispo Dom Gregório se despede de Petrópolis e embarca rumo à Fortaleza. Pesquisa revela que 33% dos trabalhadores planejam utilizar o 13º salário nas compras de Natal. 5 fontes de Teresópolis estão com água imprópria para consumo. Confiram. E mais, nova unidade da Academia Corper é inaugurada no Quitandinha com um novo conceito em centro de treinamento. Agora no Correio Serrano na TV. Bom, gente, a gente começa a nossa edição, claro, olhando o que é destaque no nosso jornal, né? Ainda está aí a edição de final de semana rodando nas bancas de jornal. Você pode ir lá conferir, custa apenas R$2. Correio Serrano, Correio Sul Fluminense, o Correio da Manhã e, é claro, aqui para Petrópolis e regiões adjacentes, tem o Correio Petropolitano nas bancas de jornal, nossa edição de final de semana. A gente vai direto para os destaques aqui da nossa Petrópolis, né? A gente vai lá para o Petropolitano, lá na página 12. A gente falou essa semana bastante, mas a gente traz para você porque é muito relevante. Novas secretarias de Bom Tempo custarão mais de 4,3 milhões ao município, né? O projeto de lei foi aprovado pela Câmara em primeira discussão. Então, nessa semana, a Câmara de Vereadores de Petrópolis aprovou em primeira discussão a criação de 3 novas secretarias no Poder Executivo. Gente, as pastas extras representam aí um gasto de mais de 4,3 milhões de reais aos cofres públicos em 2024. Segundo constata nos projetos enviados pelo prefeito Rubens Bom Tempo, do PSB, à Casa Legislativa. Bom Tempo pretende criar aí as secretarias da mulher, da pessoa com deficiência e da economia solidária, trabalho, emprego e renda. As novidades, né, só serão aí efetivadas caso a Câmara também aprove os textos em segunda discussão. Essa nova votação deve ocorrer aí em até 10 dias aí a partir da primeira votação, que foi nessa semana que passou, viu, gente? Pois é, a gente vem falando sobre isso, né? Não que a gente seja contra a criação dessas secretarias. São temas, mulher, pessoa com deficiência, economia, trabalho e renda são temas importantes, mas que já são abraçados por outras secretarias. Exatamente. Não tem necessidade da criação de não sei quantos cargos comissionados. Exato. Que são de livre nomeação do prefeito, ou seja, às vésperas do ano eleitoral, né? Vamos abrir o nosso olho. E essas 3 secretarias vão custar aí uma bagatela de quase
4,5 milhões de reais. Muito dinheiro. E agora a gente fala da crise do transporte público, porque ainda nessa página, 12 empresas e CPTRANS têm 10 dias para tirar ônibus das ruas. O juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, o Dr. Jorge Martins, determinou a retirada de circulação dos ônibus reprovados por itens de segurança das empresas Petroíta e Cascatinha em até 10 dias. Esta última também deve substituir os coletivos que ultrapassarem os 11 anos de uso num prazo de 120 dias. A decisão foi divulgada na última quinta-feira. Além disso, o magistrado também deu 30 dias para que ônibus com problemas de acessibilidade sejam substituídos. Conforme adiantou na audiência pública realizada na segunda-feira, Martins também encaminhou cópias dos autos para a Promotoria de Investigação Penal do Ministério Público, que pode envolver também a CPTRANS. Então tá aí. E a gente tem um vídeo que está circulando nas redes sociais do vereador Eduardo, do blog, mostrando aí as condições dos pneus, gente. Pois é, uma fiscalização que eles fizeram, né, aos ônibus aí em Petrópolis. Vamos dar uma olhada no vídeo do vereador. Em cima aqui. Cara, tem que mostrar isso, porque olha a situação. Vem pertinho para poder mostrar, olha aqui embaixo, ó. Aqui, olha só, aqui, ó. Olha como é que tá a situação do pneu. Vê a data pra mim aí, Ribeira. Hoje é que data? Não, a data. Hoje é dia 1º. Hoje é dia 1º? Hoje é dia 1º. Gente, 1º de dezembro, mais uma fiscalização nossa. A gente está lutando na Justiça, Ministério Público, brigando para fazer a manutenção dos ônibus, para fazer a licitação dos ônibus, para poder dar segurança para as pessoas. Eu quero perguntar até quando o prefeito vai permitir que a vida das pessoas esteja em risco com essas empresas que já deveriam estar fora da cidade há muito tempo. Olha isso aqui, o cara vai abrir aí uma Szinha. Deixa eu estabilizar a imagem. Isso, aqui, boa. O pessoal tem que entender. O pessoal tem que entender a gravidade do que está acontecendo com o transporte público em Petrópolis. Ô prefeito, valeu, obrigado. Prefeito, seu ordinário, você vai deixar a gente morrer? Você vai deixar alguém morrer, prefeito? Ordinário! Os ônibus, segurança dos motoristas dos veículos que trafegam com os ônibus. Então, mesmo quem não anda de ônibus, a sua vida está em risco. É verdade. Porque um ônibus desse pode perder o freio, pode simplesmente estar numa ladeira e bater num carro, então põe em risco toda a população de Petrópolis. E a gente fica assim, será que vai precisar ter uma tragédia fatal para que realmente eles façam alguma coisa? Pelo menos agora eles têm 10 dias, né? Aí. Vamos ver se eles vão cumprir, né, Jorge? Exatamente, exatamente. Tem que ser cumprido. A decisão judicial se cumpre. Gente, olha só, a gente dá aquele saltozinho aqui, mas para a página ali, logo adjacente, a 13 do Correio Serrano, a gente fala ali sobre uma disputa judicial que suspende aí o atendimento do SUS, né? No HCTCO, lá em Teresópolis, porque olha só, o Hospital das Clínicas de Teresópolis, o Constantino Otaviano, né? Divulgou uma nota informando que a partir da quinta-feira dessa semana, dia 7, iria suspender os atendimentos aos pacientes do SUS e só manteria os atendimentos de urgência e emergência em cumprimento a uma decisão judicial que alega dívida com a prefeitura. Já o município disse ter sido surpreendido pela decisão, já que fez o pagamento aí de pouco mais de 18 milhões aí, né, ao hospital, como exigido também pela Justiça. De acordo com a Prefeitura, dos cerca de 91 milhões apontados como dívidas pelo hospital, cerca de 30 milhões são referentes a uma dívida anterior a 2017, precatórios, né, no caso. E outros 30 milhões seriam de pagamentos feitos sem a comprovação aí dos serviços prestados que a Secretaria de Saúde identificou através de auditoria, restando cerca de 30 milhões em dívidas, das quais 18 milhões foram quitadas nessa quinta-feira. Agora é aguardar porque o caso vai para a Justiça, né? Aí é que vai vir aí
o que foi realmente deixado de ser pago. E a gente falou de crise de saúde em Teresópolis, mas tem crise aqui também na nossa casa em Petrópolis, a gente fala dela também agora. Lá na página 19 tem um especial falando sobre isso, né, Roberta? Nossa página especial, nossa página 19, fala da saúde de Petrópolis, né? Saúde enfrenta a falta de médicos e até medicamentos. O vereador Mauro Peralta denuncia problemas e fala das consequências no futuro. Abre aspas, saúde não é só tratamento médico. Saúde é educação e transporte também. Se não tem essas duas coisas, não se tem uma saúde de qualidade, fecha aspas, é o que diz o vereador doutor, ele também é médico, Mauro Peralta. Em entrevista ao jornal Correio Petropolitano, o também presidente da Comissão de Saúde da Câmara explicou os problemas presentes na saúde do município e as consequências que poderão acarretar. O vereador visitou recentemente o pronto-socorro do Alto da Serra e o Hospital Nelson de Saerpe. Na ocasião, Peralta conversou com alguns médicos, todos eles contratados por RPA. E aí ele fala que a situação da saúde é pior na psiquiatria. E se for em pronto-socorro, é homem misturado com mulher, não tem médico, não tem psiquiatria, não tem psiquiatra, não tem psicólogo e assim por diante. Outro dado levantado pelo parlamentar é que as UPAs em Petrópolis deveriam atender 5% do que atendem nos dias de hoje. Pois e aí é. Fala das UPAs do Centro Cascatinho, fala do Alcides Carneiro, fala do fim aí do convênio com o Hospital Santa Teresa. Então, a reportagem completa da entrevista do vereador Mauro Peralta critica a gestão da saúde do prefeito Rubens Bom Tempo. Então, tá aí mais uma crise em Petrópolis. Exatamente. Esses, então, foram os destaques, né, do nosso jornal. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê. Levantamento da Associação Brasileira de Supermercados aponta que o consumo dos lares brasileiros registrou alta de 2,89% no mês de outubro. E você vai ver também que desmatamento da Mata Atlântica em 2023 reduziu aí 66% no Rio de Janeiro. O Correio Serrano volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha, gente, um levantamento da Associação Brasileira de Supermercados apontou que o consumo nos lares brasileiros registrou alta de 2,89% em outubro. Na comparação com o mês de setembro, no acumulado do ano, a alta é de 2,64%. Com a chegada das festas de fim de ano, muita gente se antecipa para fazer as compras de Natal e do Ano Novo. Dados da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, apontam que o consumo nos lares brasileiros aumentou 2,89% no mês de outubro, quando comparado a setembro. O resultado contempla as lojas de atacarejo, supermercado convencional, hipermercado, mini-mercado e o e-commerce. Tá bem caro. Tá bem carinho. Dia 20 a gente volta pro Natal, né? Só dia 20? Só dia 20, daí dia 20 é as compras de Natal. Vai dar tempo? Tem que dar, né? Só recebo dia 20. A alta pode ser atribuída à abertura de novas lojas e também às promoções. Segundo a Abras, de janeiro a novembro deste ano, 573 lojas entraram em operação. Destas, 306 são novas e 267 foram reinauguradas. Entre os tipos estão principalmente os supermercados e os atacarejos. Apesar da alta registrada no mês, as quedas nos preços foram expressivas. De janeiro a outubro, a queda chegou a 6,43% e nos últimos 12 meses de 5,08%, que foram influenciadas principalmente pelos preços do óleo de soja, do feijão, dos cortes bovinos, do leite longa-vida e do frango congelado. Cara, assustador. O que você viu assim de mais caro hoje no mercado? Cara, carne no geral, o do dia a dia, né? De acordo com os dados da Abras, o valor da cesta de 35 produtos de largo consumo, como alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza, registrou uma alta de 0,10% em outubro na comparação com o mês de setembro. Segundo o levantamento, as principais altas do mês foram a batata, a cebola, o arroz, o açúcar refinado, o tomate e também o extrato de tomate e o pernil. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito contra a Enel, concessionária de energia elétrica que atende algumas cidades do Rio de Janeiro, entre elas Petrópolis. O MPF investiga os constantes cortes de energia elétrica na cidade realizados pela empresa e também como a Agência Nacional de Energia Elétrica está realizando a fiscalização, como a ANEEL está realizando a fiscalização da concessionária. Após diversas regiões de Petrópolis e outras cidades do estado ficarem por mais de 72 horas sem energia elétrica desde o dia 18 de novembro, o Ministério Público Federal instaurou na quinta-feira, dia 30 de novembro, um inquérito contra a Enel. Um documento assinado pelo Procurador da República, Charles Estevam da Mota Pessoa, aponta que a investigação foi motivada por notícias vinculadas pela imprensa que destacam problemas como contratos de concessão expirando em breve, apagões durante feriados e falta de transparência da Enel em lidar com os problemas. O objetivo da ação é que a Enel crie um plano de contingência em colaboração com as autoridades municipais. Além disso, no documento, o MPF também aponta problemas com a precariedade das equipes. O órgão aponta que as equipes locais têm pouca autonomia para tomar decisões e restabelecer rapidamente a energia após os eventos. Entre os dias 18 e 20 de novembro, cerca de 52 mil clientes do município de Petrópolis tiveram fornecimento de energia elétrica interrompido. No inquérito, o MPF aponta uma ausência de efetividade da Agência Nacional de Energia Elétrica quanto à fiscalização dos serviços.
serviços. Assim, o órgão questiona a ANEEL quais as medidas serão tomadas para as indenizações e compensações dos consumidores afetados. O Ministério Público Federal estabelece como necessária a criação de um plano de contingência em colaboração com órgãos municipais, especialmente a Secretaria Municipal de Defesa Civil, tendo em vista o início do período de chuvas. Também é apontada a necessidade urgente de adotar medidas preventivas, como a realização de podas, cortes e supressões de vegetação, tanto pela Enel quanto pelos órgãos municipais e particulares, mediante notificação do poder público. No documento, o MPF solicita ainda uma reunião por videoconferência a ser realizada no dia 11 de dezembro, às 2h da tarde, com a presença do Superintendente de Mediação Administrativa e das Relações de Consumo da ANEEL, André Rueli, o gerente operacional da Enel na região serrana, Rodrigo Almeida, o secretário municipal de Defesa Civil de Petrópolis, o procurador-geral do município de Petrópolis, o diretor-presidente da CONDEP e o chefe do escritório técnico do IFAM na região serrana do Rio de Janeiro. A nossa equipe procurou a Enel e a ANEEL para um posicionamento sobre a questão, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. E a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou um projeto de lei do deputado Max Lemos que proíbe a aquisição e porte de armas por agressores de mulheres. O projeto busca aí impor restrições, incluindo consultas regulares aos registros judiciais antes da concessão de autorizações. Na quarta-feira, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 3.874 de 2023, de autoria do deputado Max Lemos, que proíbe a aquisição e o porte de armas de fogo e munições por indivíduos com registro de agressão contra mulheres em inquéritos e processos judiciais. O texto do projeto define a agressão à mulher como crimes de violência doméstica, agressão física, sexual ou psicológica dirigida a uma mulher. O PL 3874, na verdade, é uma lei preventiva. Por quê? Muitos cidadãos que estão em fase de inquérito cometeu uma violência contra a mulher e está em fase de inquérito. Essa fase de inquérito e a própria denúncia que a mulher fez pode gerar uma raiva ainda maior a essa pessoa. E aí é fundamental que essa pessoa não tenha acesso à arma de fogo. Além disso, a proposta diz que os órgãos responsáveis por liberar a aquisição e o porte de armas devem consultar de forma periódica os registros e processos judiciais dos portadores contra a agressão de mulheres. O não cumprimento das disposições da lei vai sujeitar o infrator a multas, apreensão das armas e munições adquiridas ilegalmente, bem como as ações penais cabíveis. Qualquer tentativa de falsificação ou ocultação de registros de agressão às mulheres visando adquirir armas e munições também vai ser punida. O projeto está em processo de avaliação nas comissões e vai ser analisado mais tarde pelas comissões de Segurança Pública, Combate ao Crime Organizado, Constituição e Justiça e Cidadania. É uma forma de prevenir uma possibilidade de homicídio. Então é mais uma lei importante na proteção e contra os atos de violência contra a mulher. E o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro lançou oficialmente a Operação Verão 2023-2024 com um grande simulado operacional em salvamento marítimo. De acordo com o Major Fábio Contreiras, porta-voz da corporação, até março o litoral fluminense vai contar com o reforço do efetivo e o emprego de equipamentos de última geração para salvamentos. A corporação vai contar com 91 motos aquáticas recém-adquiridas e 2 sonares do tipo Sidescan para buscas subaquáticas. A atual gestão também comprou capacetes de salvamento, barracas de sol, cadeiras de praia, máscaras para ventilação, rádios à prova d'água, 6 botes infláveis avançados e 40 quadriciclos, assim como pranchas de resgate, kits de protetor corporal e labial, chapéus australianos, óculos de proteção solar, nadadeiras, apitos e binóculos, entre outros. O planejamento estratégico determinado pelo comandante-geral Coronel Leandro Monteiro inclui também a ampliação em cerca de 20% do número de guarda-vidas em ação nas praias do Rio de Janeiro por meio do pagamento do Regime Adicional de Serviço, o RAIS.
As ações são importantes para a preservação da vida de todos que visitam as praias cariocas. Só este ano, os guarda-vidas da corporação já realizaram mais de 1.600.000 ações de prevenção e mais de 24.000 salvamentos marítimos. E o plenário do STF deve julgar no início de 2024 a possibilidade de descriminalização do porte de drogas. A informação foi confirmada pela assessoria da Corte após a devolução automática de uma vista do processo. Em seguida à liberação, o Supremo informou que a regra geral é que o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, paute as ações para julgamento tão logo sejam liberadas pelo sistema da Corte. No caso da descriminalização das drogas, o julgamento deve ser realizado em uma das primeiras sessões plenárias do ano que vem, uma vez que, segundo o Supremo, a pauta de dezembro já encontra-se fechada e divulgada. O caso já foi diversas vezes a plenário, sendo alvo de sucessivos pedidos de vista. Até o momento, o placar está 5-1 pela descriminalização, apenas do porte de maconha, uma quantidade que deve ficar limitada entre 25 a 60 gramas. A maioria até agora se mostrou favorável também à liberação do cultivo de até 6 plantas fêmeas de cannabis. O Supremo julga a constitucionalidade do artigo 28 da Lei das Drogas. O dispositivo cria a figura do usuário diferenciado do traficante, que é alvo de penas mais brandas. A norma prevê prestação de serviços à comunidade, advertência sobre os efeitos das drogas e comparecimento obrigatório a curso educativo para quem adquirir, transportar ou portar drogas para consumo pessoal. Dessa maneira, a lei deixou de prever a pena de prisão, mas manteve a criminalização. Dessa forma, usuários de drogas são alvos de inquérito policial, denúncias e processos judiciais, que buscam o cumprimento das penas alternativas. E um levantamento feito pelo SEBRAE com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, apontaram que as microempresas foram responsáveis por 71% das contratações em 2023, enquanto médias e grandes empresas representaram 21%. Em 2023, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 71% das vagas geradas neste ano, com 1.780.000 contratações de janeiro a outubro. Os dados foram divulgados pelo SEBRAE com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED. A indústria em Petrópolis ela é muito forte, né? A gente tem grandes empresas que aí representam uma parte dessas contratações. Quando a gente fala de micro e pequenas, geralmente tem uma quantidade de funcionários que já está aí no nível de uma empresa de pequeno porte, em torno de 10, 15 funcionários. Então, mesmo sendo um número menor em relação a comércios e serviços, tem uma representatividade às pequenas empresas. No mês de outubro, as micro e pequenas empresas, de acordo com o SEBRAE, foram responsáveis por mais de 124.000 novas vagas, de pouco mais de 190.000 geradas no mês de outubro. Esse número representa 65,2% do saldo líquido geral de contratações no período, enquanto as médias e grandes empresas foram responsáveis por pouco mais de 69.800 novas vagas, o que representa uma média de 36,7% das oportunidades geradas. Em Petrópolis, 56% dos postos de trabalho gerados no mês de outubro foram no setor da indústria, com saldo de 162 oportunidades. Na análise anual, a indústria e os serviços foram os setores que mais contribuíram para a geração de emprego no município, com saldo de 866 e 857, respectivamente. O aumento na abertura de novos negócios também tem impactado para o saldo. Com certeza, assim, o MEI ele vem crescendo muito, né? E aí quando a gente fala o MEI, ele começa ali com um faturamento até 81 mil e daqui a pouco ele já se torna uma microempresa. E aí ele precisa de funcionário, acaba contratando e gerando aí essa economia e gerando as contratações. Então é um crescimento constante, né? A partir do momento que esse MEI ganha mercado, ele se torna uma empresa maior e contrata ali pessoas para poder auxiliar na empresa. Com a chegada do fim do ano, o saldo de contratações também pode estar atrelado ao aumento na demanda. O mês de outubro, segundo os dados do CAGED, foi o segundo mês com o melhor resultado no número de contratações no estado do Rio. No acumulado do ano, foram 18.803 contratações no estado.
E você vai ver depois do intervalo a missa de despedida do bispo diocesano de Petrópolis, Dom Gregório Paixão, e uma entrevista exclusiva com ele. E você vai ver também que a OAB Petrópolis quer fim do contrato da Enel na cidade. Voltamos já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. Pode ficar aqui mesmo na nossa câmera aberta, que essa aqui a gente tem que falar junto, né? Porque realmente foi muito emocionante. O arcebispo Dom Gregório Paixão se despediu da Diocese de Petrópolis. Agora, Gregório assume a Arquidiocese de Fortaleza, após a sua nomeação pelo Papa Francisco em outubro desse ano, não foi isso? Exatamente. Na cidade imperial, onde exerceu o episcopado, fica um legado de um trabalho de amor e solidariedade, reconhecido por diversas esferas e com uma forte atuação da Igreja no período das tragédias de 2022. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Há tempo de abraçar e tempo de apartar-se. Neste sábado será um tempo de despedida, um momento de dizer até logo para um bispo que abraçou a cidade. Em sua última semana à frente da Diocese de Petrópolis, o bispo Dom Gregório Paixão recebeu a equipe da TV Correio da Manhã na histórica Catedral São Pedro de Alcântara. Foi durante sua gestão que o monumento recebeu uma grande reforma, orçada em mais de 13 milhões de reais. É aqui na Catedral São Pedro de Alcântara que o bispo Dom Gregório Paixão vai realizar sua última missa na cidade de Petrópolis. Agora ele será arcebispo de Fortaleza. O bispo deixa para a cidade imperial um legado de amor e solidariedade.
Bispo, nós estamos aqui no local onde vai ser celebrada a sua última missa aqui em Petrópolis, essa missa de despedida. Eu queria saber como que está a expectativa do senhor para essa ida à Fortaleza. A expectativa é a melhor possível, porque afinal de contas estou levando para aquelas pessoas aquilo que eu colhi aqui, não é? E naturalmente poderei falar da beleza de tudo aquilo que eu aqui vivi. Então realmente é uma expectativa muito bonita, uma expectativa muito boa. E ao mesmo tempo daquilo que é o essencial da minha vida, que é pregar o Evangelho, levar Jesus Cristo ao coração das pessoas, não é? Eu fiz aqui e essa mesma coisa eu vou fazer lá, só que com um pouco mais de experiência. Então realmente estou profundamente feliz por causa disso e embora com o coração cheio de saudades, mas eu sei que aquilo que eu colhi da beleza do amor nessas terras é aquilo que eu levarei para outras terras. A imponência e os pequenos detalhes da catedral encantam o arcebispo. Em 2015, 3 anos após a sua chegada à cidade, escreveu o livro A Catedral de Petrópolis, Santuário da Memória da Cidade de Petrópolis. A igreja contém diversas obras de arte de nomes nacionais e internacionais. Também guarda um mausoléu com os restos mortais do imperador Dom Pedro II e sua esposa, Teresa Cristina, além da filha Princesa Isabel e o genro Conde D. A Catedral de Petrópolis ela tem os melhores artistas da sua época, né? Alguns estrangeiros, como o Jean Magru, que fez essa imagem que está aqui central, não é? Como também as imagens de mármore que nós temos aqui na Catedral. Então, um grande escultor francês, tem obras no Louvre, tem obras em toda a Europa, não é? Então escolheram assim. Depois essas vias sacras que também são maravilhosas, que são de 1928, também dos melhores artistas franceses que a compuseram especialmente para a nossa catedral, e esses vitrais que são verdadeiramente esplendorosos, né? 4 deles foram feitos na França, na principal casa francesa, e nós temos essa beleza que se dá principalmente por esse azul francês que nós aqui encontramos, presente inclusive da família imperial, e os outros vitrais foram feitos por 2 casas, Casa Alberto, que é do Rio de Janeiro, e Casa Conrado, que é de São Paulo, com os melhores artistas também. É interessante que aqueles que desenharam esses vitrais, alguns brasileiros e alguns estrangeiros, principalmente belgas. Dom Gregório chegou a Petrópolis em dezembro de 2012, quase 2 anos após a tragédia de janeiro de 2011 na região serrana, que deixou mais de 900 mortos. 10 anos depois, enfrentou as chuvas de fevereiro e março na cidade imperial, que vitimaram mais de 240 pessoas. A Diocese de Petrópolis teve um trabalho de solidariedade e acolhimento das vítimas. Na paróquia do Alto da Serra, famílias desabrigadas encontraram abrigo por semanas. Foi nesse período que uma fala do arcebispo também chamou a atenção: a Síndrome do Céu Azul. Portanto, eu acho que aquilo que falei, né, no meio daquela grande crise que tivemos pela catástrofe, que nós não podemos jamais ingressar numa síndrome do céu azul, ou seja, depois que as nuvens vão embora, assim por diante, tudo fica bonito outra vez, a gente esquecer do outro, esquecer dos excluídos, esquecer daqueles que estão com grandes dificuldades, porque moram nas periferias existenciais, mas também nas periferias da nossa cidade, daqueles que tantas e tantas vezes são invisíveis. Nós precisamos conservar, amar e olhar aquilo que de histórico e de belo que nós temos, mas inegavelmente o maior patrimônio que nós temos são as pessoas. No dia 15, o arcebispo toma posse na Arquidiocese de Fortaleza em uma celebração às 7 da noite na Catedral Metropolitana de Fortaleza. O substituto de Gregório em Petrópolis ainda não foi escolhido. No dia 18, o Conselho de Consultores deve se reunir e eleger um padre administrador diocesano. O próximo bispo deve levar mais 6 meses para ser nomeado pelo Papa Francisco. Por enquanto, fica a saudade. Bispo, o senhor hoje, olhando esse céu azul, ainda uma parte aqui, e também a paisagem da cidade de Petrópolis, o senhor vai sentir falta da cidade? Muita falta de Petrópolis e toda a região, né, serrana e também da Baixada, onde eu trabalhei. A saudade é a presença da ausência, portanto, essa presença constante desse povo tão maravilhoso que me acolheu, não apenas como alguém que veio para Petrópolis, mas como um filho. É assim que eu me sinto, filho dessa terra. E, portanto, tudo aqui me lembra momentos de alegria, momentos de profunda satisfação, como também momentos de aprendizado, né? E os fiéis lotaram a Catedral São Pedro de Alcântara em Petrópolis durante a despedida de Dom Gregório Paixão como bispo da Diocese de Petrópolis. Ele assume a Diocese de Fortaleza no dia 15 desse mês. Para acompanhar de perto a missa de despedida do bispo Dom Gregório Paixão na manhã do último sábado, foi preciso chegar cedo.
A Catedral São Pedro de Alcântara se encheu de fiéis para acompanhar a despedida de Dom Gregório após 11 anos à frente da Diocese de Petrópolis. Pela caridade, pelo desejo de servir, pela alegria de saber que encontraria um novo lá na região da Judéia. A missa teve início às 9 horas da manhã e contou com a presença do prefeito de Petrópolis, vereadores e do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, além de secretários, representantes e padres das paróquias das 6 cidades que englobam a Diocese de Petrópolis. Mais de 1.000 pessoas acompanharam a celebração. Durante seu discurso, Dom Gregório agradeceu aos petropolitanos e contou histórias vividas na cidade, como a tragédia de 2022. Ao fim do discurso, foi aplaudido de pé pelos fiéis. Com vocês vivi grandes alegrias. Quanta beleza nós vivemos juntos, porque soubemos dividir, pela força da graça de Deus, a amizade e o amor. Dom Gregório Paixão assume a Diocese de Fortaleza no dia 15 de dezembro. Entre os principais feitos em Petrópolis está a reforma da Catedral São Pedro de Alcântara, projeto orçado em R$10 milhões e que foi realizado em 2021. No próximo dia 18 de dezembro, o Conselho Administrativo Diocesano deve se reunir para definir um novo padre administrativo diocesano, até que o Papa Francisco defina um novo bispo para a Diocese de Petrópolis, o que deve levar cerca de 6 meses. A representatividade de Dom Gregório ultrapassa as extensões territoriais e geográficas. Maria de Lourdes saiu de Mar de Espanha, em Minas Gerais, para acompanhar a despedida. Sempre participei muito das missas de Dom Gregório e sempre admirei muito e aprendi muita coisa com ele e ainda quero aprender. Quanto tempo que a senhora levou para chegar aqui? 4 horas e meia. Valeu a pena? Claro que valeu muito. Durante a missa, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também direcionou palavras ao bispo e cantou a música Canção de Pedro e ressaltou o porquê da homenagem. Tem uma história enorme com a Igreja Católica, desde a juventude. Dom Gregório eu conheci antes dele tomar posse aqui, num evento no Cristo Redentor. Um amigo muito, muito querido, alguém que sempre deu uma palavra de incentivo muito grande em momentos da minha trajetória. Então, também hoje aqui não só o governador, mas o amigo Cláudio Castro, o filho Cláudio Castro. E Petrópolis dessa toda essa importância na minha vida, importância no estado do Rio de Janeiro, é fundamental num evento como esse, uma despedida de um grande bispo, alguém que fez mudanças profundas. Aqui a gente está presente, prestigiando ele. Dom Gregório nasceu em Aracaju, no estado de Sergipe. Agora, na Arquidiocese de Fortaleza, o arcebispo retorna à região do Nordeste, mas afirmou que retornará ao estado do Rio e a Petrópolis com alegria. Gente, uma pesquisa recente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis e do SPC Brasil revelou que, com a proximidade do 13º salário, 33% dos trabalhadores com carteira assinada, totalizando aí 23 milhões de pessoas, planejam usar parte desse abono para as compras de Natal. Com o pagamento do 13º salário, a expectativa dos 23 milhões de trabalhadores brasileiros que receberão o benefício é utilizar parte do valor nas compras de Natal, conforme revelado pela pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. Isso representa cerca de 33% dos trabalhadores CLT. A pesquisa destaca ainda que 29% planejam poupar ou investir, enquanto 25% vão direcionar o dinheiro para festividades e 21% para quitar dívidas em atraso. A compra média para esses presentes de amigo oculto é em torno de R$ 75,00. Já para os presentes de Natal, a gente já está com uma média aí de valor aproximado de R$ 165,00. Os dados positivos refletem na economia local, como aponta Cláudio Mohamed, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis. Ele destacou a confiança dos trabalhadores em investir nas compras natalinas e também no pagamento de dívidas. A gente teve aí recentemente o Black Friday, né, que teve um resultado muito bom, e o Black Friday ele mede geralmente
o que vai acontecer no mês de dezembro, e a expectativa realmente nossa é de um resultado em dezembro muito bom. E esse 13º que entrou agora, a primeira parcela, já vai começar a alavancar essas vendas de fim de ano. Nós já vamos ter agora, esse fim de semana, né? O 13º saiu ontem, dia 30, esse final de semana agora, sexta-feira, sábado, domingo, teremos sim um intenso movimento no comércio, já com as pessoas já comprando por conta dessa primeira parcela. E depois, quando ocorrer a segunda parcela, aí a gente tem realmente aquela explosão de venda, né, que ocorre sempre nos últimos dias de Natal. A pesquisa revela ainda que 56% dos trabalhadores pretendem procurar por uma renda extra durante o período de fim de ano. Isso representa 68,8 milhões de brasileiros que são consumidores que procuram um trabalho durante o fim de ano. O comércio de Petrópolis trabalha com as expectativas de gerar 3.000 vagas temporárias até o fim do mês, destacando a variedade de talentos empregados, como a produção de comidas típicas e artesanato, contribuindo para fortalecer a economia local. Essa movimentação é crucial, especialmente considerando os gastos sazonais que surgem no início do ano, como IPTU, materiais escolares e IPVA. O planejamento financeiro é enfatizado como chave para iniciar o ano no azul. O Black Friday foi um período que apresentou um crescimento de venda em relação ao ano passado, então isso aponta uma expectativa positiva aí para o nosso mês de dezembro, e eu tenho certeza que todos os empresários do comércio, principalmente aqui de Petrópolis, ficarão satisfeitos aí com os resultados que vão acontecer daqui para frente. A Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis divulgou o resultado do exame microbiológico da qualidade da água em 13 fontes da cidade. Na análise, foi constatado que 5 fontes da cidade estão com água imprópria para o consumo. Pelas amostras coletadas e analisadas pelo Laboratório Bacteriológico de Análise de Água para Consumo Humano da Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis, as fontes Amélia, Brahma, Granja Guarani, Taumaturgo e Tijuca estão impróprias para consumo. Como a água pode sofrer variações de potabilidade devido a alterações climáticas e do ambiente do entorno, onde as fontes se localizam, os usuários são orientados a sempre ferver ou filtrar e clorar a água antes de ser consumida. Sendo assim, após a filtração, devem ser adicionadas 2 gotas de hipoclorito de sódio a 2,5%, que é a água sanitária, para cada litro de água. Depois, esperar 30 minutos antes de utilizar. O procedimento atende a uma portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre o controle e a vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. E olha, gente, falando da crise dos ônibus em Petrópolis, a gente fala aqui sobre mais um ônibus da aviação Petroita que pegou fogo na madrugada de terça-feira dessa semana. As chamas atingiram o coletivo Corujão, que trafegava pela região do Ciméria. Até o momento, não foi informada aí a causa do incêndio. A polícia está investigando, né? Parece até que já demos início na retrospectiva de fim de ano, mas na verdade aconteceu de novo. Sobe não! Sobe não! Mais um ônibus da aviação Petroita pegou fogo na madrugada desta terça-feira na rua Manuel Francisco de Paula, na região do Ciméria, em Petrópolis. As chamas tiveram início por volta das 2 horas da manhã em um ônibus Corujão. Este é o segundo coletivo da Petroita que pega fogo em menos de 10 dias. Há exatamente uma semana, no dia 28 de novembro, um outro Corujão pegou fogo na região do Quitandinha. Olha, foi uma coisa horrível. Eu comecei a escutar aquele barulhinho, meu quarto é aqui em cima, né, na minha suítezinha. Na hora que eu cheguei do terraço, que eu olhei, desci correndo lá para baixo para chamar meu filho, né, e minha mãe, né, que tem 87 anos, que estava dormindo. Falei, corre, 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 que vai pegar fogo em tudo. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 2h10 da manhã para conter as chamas. De acordo com testemunhas, além do motorista, uma outra passageira também estava dentro do ônibus, mas ninguém ficou ferido. O fogo foi totalmente debelado por volta das 4 horas da manhã. Por conta do incêndio, alguns moradores ficaram sem energia elétrica. Outros tiveram somente a internet interrompida. As chamas atingiram alguns fios da região, além de queimar um portão de garagem e trincar janelas. De acordo com a Enel, o incêndio causou a interrupção no fornecimento de energia para 3 clientes por cerca de 2 horas, mas o serviço já foi normalizado. Nossa, foi muito horrível. Aí o vizinho aqui, coitado, com o carro na garagem ali, preso, porque ele não tinha como sair. Eu tinha a parte de baixo, ele não.
E em cima também, na casa do meu filho ali, os inquilinos dele nervoso que não tinha como sair. Ainda não foi constatada a causa do incêndio, mas de acordo com a documentação, o último licenciamento do coletivo foi realizado no ano de 2021. A situação é comum na Petroita. Em sua maioria, os ônibus da aviação que quebram ou pegam fogo normalmente estão com o licenciamento atrasado. Os moradores da região afirmaram que depender da Petroita tem sido complicado. Em maio deste ano, a garagem das viações Petroita e Cascatinha também pegou fogo, incendiando 74 coletivos, o que prejudicou a operação da empresa. A nossa equipe vem cobrando da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes sobre a fiscalização destas empresas, que têm registros constantes de quebras e atrasos. Tu anda nesses ônibus aí, um barulho danado, tá tudo sujo, tudo nojento. Não tem condição, não tem condição. Em nota, a Petroita informou que a diretoria da empresa vai à delegacia registrar aí a ocorrência, né? Já foi feita, para o início de uma investigação. Também informou que em 28 anos de atuação em Petrópolis, nunca havia sido registrado qualquer caso de incêndio até maio desse ano. A nota diz que, por um motivo ainda desconhecido e que precisa ser investigado, os incêndios sempre aconteceram da mesma forma, né? A empresa informou que continua com a operação normalizada e mantém aí o planejamento de reestruturação, né, da empresa e dos coletivos, recuperação e renovação da frota. Também entramos em contato com a Prefeitura de Petrópolis para saber sobre a fiscalização da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, mas a gente não foi respondido também. E ainda falando sobre a situação precária do transporte público em Petrópolis, na segunda-feira, o juiz da 4ª Vara Civil da cidade, Dr. Jorge Martins, anunciou que pretende encaminhar cópias da situação dos ônibus da Petroita e Cascatinha para a Promotoria de Investigação Penal do Ministério Público do Rio de Janeiro. A novela do transporte público de Petrópolis acaba de ganhar mais um capítulo e agora pode virar uma investigação penal. O juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Martins, anunciou que pretende encaminhar cópias da situação dos ônibus da Petroita e Cascatinha para a Promotoria de Investigação Penal do Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse juiz titular da 4ª Vara está declarando que vai enviar peças para a Promotoria de Investigação Penal para aferir se houve alguma transgressão a regras tão sérias, porque violações a direitos subjetivos, não tenha dúvida, é toda hora, cada um é um. Mas eu não posso, é um campo que eu não posso manifestar, mas encaminharei peças e vai albergar, inclusive, tanto a Secretaria, o seu gestor, vamos considerar os fatos todos, e bem como aqueles que coordenam as atividades empresárias no campo operacional. A declaração foi dada em audiência nesta segunda-feira com a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, as empresas, vereadores e o MPRJ. A decisão final de Martins deve ser divulgada nos próximos dias. Foi criticada ainda a falta de ações efetivas. O magistrado ainda considerou que a precariedade da frota causa riscos à população. No entanto, afirmou que ainda não se decidiu sobre o pedido do MP para a retirada imediata dos veículos, pois o impacto disso também poderia causar problemas aos passageiros pela falta de transporte. Porque é uma sucessão de desmandos e desmandos dos prestadores de serviço, da gestão pública, do principal gestor, seja ele qual for, da Câmara dos Vereadores, é uma afirmação que faz este juiz, porque se houvesse atuação diligente e cobrança, não precisaríamos de poder judiciário. Ao final da audiência, a promotora de justiça Vanessa Cates manteve os pedidos pela retirada imediata da frota que foi reprovada por vistoria da CPTrans. Nas duas empresas, o total é de 53 veículos. Para Cates, ficou comprovado que as empresas não possuem condição operacional. Eu acho que a situação é bastante grave, eu acho que a gente não pode esperar um acidente fatal para tomar providências. Acho que o poder público tem todos os instrumentos para tomar as medidas para assegurar os direitos da população, mas aqui estamos nós, diante de mais uma demanda judicial para tentar resolver esse problema grave. Então, a
As minhas palavras são essas, estão todas aí na petição, a nossa preocupação. E os fatos, né? Sim. Constatados aí pela própria CPTrans. Que, aliás, eu não entendo, tá? Até hoje eu não consegui entender por que a CPTrans reprova um veículo e não tira de circulação, garantindo o direito de segurança da população. Anteriormente, o diretor-presidente da CPTrans, Thiago Damasceno, havia anunciado que a prefeitura vai retomar a licitação das linhas operadas pela Cascatinha. O processo para o pregão ainda corre no Tribunal de Contas do Estado e, segundo o município, recebeu um pedido de vistas na última semana. Um dos pontos trazidos na audiência como agravante para a crise do transporte público foi a descontinuidade do Vale Educação. Como mostrado pelo Correio Petropolitano, o subsídio foi suspenso em agosto. A prefeitura só pretende retomar em janeiro. Os vereadores Júlia Casamasso e Ingo Rames, que presidem comissões da Câmara Municipal que estão fiscalizando os ônibus, voltaram a pedir ações eficazes da prefeitura. Os parlamentares, acompanhados de Júnior Coruja e Eduardo do Blog, também demonstraram todos os problemas encontrados nas fiscalizações, como as precárias condições dos veículos e documentações atrasadas. A expectativa é que a decisão do juiz vá ao encontro dos anseios da população, que tire de circulação os ônibus que não têm condições de circular. Porque está claro que a CPTrans debalde os seus esforços para cumprir as suas atribuições, não a cumpre na sua integralidade. Os veículos reprovados, que deveriam ser submetidos a um afastamento imediato, eles não são. Na audiência, a CPTrans destacou que cumpre com rigor a fiscalização das empresas Petroita e Cascatinha. O município ainda informou que estuda medidas para retomar o Vale Educação o mais brevemente possível, que foi descontinuado por problemas orçamentários. E tem mais, as empresas cobraram medidas para debater o financiamento do sistema e lembraram os impactos da pandemia, das chuvas de 2022 e do incêndio na garagem em maio. Disse que a renovação da frota está no plano da empresa para 2024, mas vai depender do Vale Educação e que ainda paga os prejuízos dos ônibus queimados em uma prestação de cerca de R$300 mil por mês. Ai, muito blá blá blá, né, Jorge? Muita desculpa, muita desculpa. Até agora desculpa. nada, quem paga é o cidadão. É, o cidadão que, como a gente viu ali, o ônibus, né, o pneu do ônibus totalmente... Exatamente. Gente, não tem condição de ir. Não dá. Você, se tiver com um carro desse, rodando desse jeito, na hora a polícia te para e não deixa você rodar. Se cair numa blitz daquela ainda da lei seca lá, eles vêm até medir o Detran, né, com aquele aparelhinho lá que tem para medir o suco do pneu, né, que eles falam, né? Então, gente, o ônibus também tem que ter aí uma medida rápida para proteger o cidadão petropolitano, o que anda de ônibus e o que não está andando também, tá? Exatamente. Porque é perigoso para os dois. E olha só, durante uma audiência pública realizada na Câmara Municipal aqui de Petrópolis, né, a representante da Coordenadoria da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a advogada Denise Nune, afirmou que a organização quer que a Enel perca efetivamente a concessão de serviços no município. Para a instituição, a empresa não tem honrado com o contrato de concessão. No comparativo entre novembro de 2022 e o mesmo período deste ano, a cidade de Petrópolis registrou uma expressiva redução de 57% nos casos de roubo de rua, conforme apontam os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Segundo o Instituto de Segurança Pública, Petrópolis registrou uma redução significativa nos casos de roubo de rua quando comparado os meses de novembro de 2022 e 2023. O indicador reúne dados de roubos a transeunte, roubos de aparelho celular e roubo em coletivo. No penúltimo mês do ano, apenas 3 registros foram contabilizados na cidade imperial. Petrópolis apresentou uma queda de 57% nos casos de roubo de rua em novembro de 2023. Isso mesmo, segundo dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro,
Enquanto em novembro de 2022 foram 7 casos, em novembro de 2023 foram apenas 3 casos em toda a cidade de Petrópolis e também nos distritos. De janeiro a novembro desse ano foram contabilizadas 65 ocorrências. O mês mais expressivo foi julho, onde houve o registro de 12. E quando comparado janeiro a novembro deste ano com o ano passado, houve uma redução de 13,3%. As ações de ostensividade do 26º Batalhão de Polícia Militar permanecerão por toda a cidade e também nos distritos, especialmente nesta época de final de ano, onde a circulação de pessoas aumenta significativamente. Em outubro deste ano, o estado do Rio de Janeiro registrou uma redução de 13% nos casos de roubo de rua. Foram 4.406 casos em outubro de 2023. No acumulado do ano, a diminuição foi de 175, o menor número de casos desde 2005. E uma nova unidade das academias Corper foi inaugurada no Quitandinha, em Petrópolis. A unidade tem um novo conceito em centro de treinamento e possui a maior sala de musculação da cidade. Confira. Moderna, ampla e com um conceito diferenciado, a nova unidade da rede de academias da Corper abriu as portas no Quitandinha. Localizada em um espaço com mais de 1.000 metros quadrados, com equipamentos novos e modernos, a academia conta também com um centro de treinamento e estacionamento amplo e gratuito. O novo espaço é capaz de trabalhar desde as pessoas classificadas como sedentárias até os atletas. Além disso, os ambientes criados visam também a sociabilidade. Hoje a gente chega para poder agregar aqui no Quitandinha, né? Porque a gente não tinha uma academia com a nossa estrutura e a gente vem com um conceito totalmente diferente de academia, englobando o CT, né? Então a gente traz hoje maior sala de musculação, uma grade de coletivas extensa demais, então você começa a ter aula de manhã cedo até a noite, então a gente chega para poder somar para um povo que era carente de uma variedade, uma vasta amplitude de sala de musculação. Além de uma estrutura moderna e que visa o bem-estar dos alunos, a nova unidade da Corper tem também um centro de treinamento. Além disso, a unidade, que tem a maior sala de musculação da cidade, está gerando cerca de 80 empregos diretos. O centro de treinamento conta com uma equipe de profissionais no modelo biopsicossocial, com uma abordagem multidisciplinar, oferecendo atividades e projetos que visam a real mudança de estilo de vida. O cara que ele é treinado, ele tem um espaço muito bem dividido para ele poder fazer um treinamento de força. E para quem está começando, a gente consegue ter esse feedback muito mais próximo, né? Então isso faz com que a gente tenha uma proximidade muito grande desse cliente e conseguir abordar ele de uma forma muito mais profissional e atender para o que ele precisa. A Corper Quitandinha está em funcionamento na Rua General Rondon, no número 170, ao lado do Bramil Supermercados. O Centro Fitness funciona todos os dias, inclusive aos domingos e feriados. A rede de academias conta com outras 4 unidades em Petrópolis, no Bingen, Itaipava, Itamaraty e Centro. Você que ainda não conhece a nossa unidade, vem conhecer, vem ver que o nosso espaço está maravilhoso, que atende todo mundo e será uma honra receber todos aqui. Olha, eu vou saindo aqui para terminar a nossa edição do resumo da semana, mas segunda-feira, 7h30 da manhã, a gente está de volta com muita informação para você, ao vivo, né? Ao vivo. Tchau, gente. Um ótimo fim de semana tchau, tchau. E até segunda.